parabenizar todos os agentes comunitários de saúde. Eu sou filha de uma, eu sei exatamente o trabalho que é desenvolvido por vocês. E eu sei da importância e da diferença que vocês podem fazer junto com o município. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer o seguinte, eu fui pesquisar, né? Mãe sempre trabalhou, a gente sempre acabou ajudando ela. Mas, oficialmente, os agentes comunitários de saúde foi implantado pelo Ministério da Saúde em 1991. Então, o nosso município ele chegou o quê? Em 98, 7 anos depois, né? Mas ele teve início na década de 80 com uma iniciativa que surgiu aqui no Nordeste. E por incrível que pareça, não surgiu de iniciativa política, de nenhum grupo político, surgiu da comunidade. Surgiu pela e para a comunidade. É tanto que a gente percebe a diferença, porque o agente comunitário de saúde, ele faz o elo entre o governo, entre a secretaria, né, de saúde, e entre as casas. Como o vereador Jurandir aqui falou, ouve os lamentos, sabe-se tudo o que se passa em cada casa que vocês entram, em cada porta que vocês batem. E hoje a profissão do agente de saúde está sendo muito estudada exatamente por isso. Porque transita, vocês entram nesses espaços de governo e de comunidade. E intermedia, faz essa intermediação, né, de comunicação. E isso não é fácil. Eu sei que muitos de vocês às vezes batem em portas que não são abertas. Eu sei que muitos de vocês são maltratados por pessoas que acham que vocês estão perturbando, né? E por isso, muitas vezes vocês são humilhados, não são reconhecidos. O agente comunitário tem um papel importante, né, no acolhimento. Ele é quem informa, ele é quem dá dados, ele é quem fornece dados para a saúde, ele é quem fornece dados para a área social, a Bolsa Família, a Bolsa Escola vai na área da educação. Então, todos esses programas sociais, hoje, a grande maioria, os dados são fornecidos por vocês, por agentes de saúde. Agradecer a presença de todos, né? Nossos colegas ACS, agentes comunitários de saúde, sempre presentes com sua competência, né? Buscando sempre fazer o melhor para os nossos pacientes, toda a população. Agradecer também a presença das outras áreas de saúde, o pessoal da assistência social, também a secretária, nobres vereadores, e dizer que estamos aqui hoje não só para responder perguntas, tirar qualquer dúvidas de vocês em relação a direitos trabalhistas, né, direitos conquistados com muita luta, direitos conquistados com muita dificuldade, com muita renúncia, mas também homenagear vocês e lembrar da importância de tudo que foi feito, porque se não houvesse vocês, se não houvesse as visitas domiciliares, se não houvesse a atuação junto com a comunidade, para cada vez prestar uma melhoria ao nosso país, né, nosso país não seria nem perto do que chegou hoje. Ainda temos muito a melhorar, mas vocês são fundamentais nesse processo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Em nome, em memória da nossa colega agente comunitária que partiu muito cedo, né, Marinalva, agente comunitária do povoado de Jiboia, que antes de ser agente comunitária, como bem lembrado por Jurandir, foi líder comunitária da Pastoral da Criança, educadora popular da comunidade de Jiboia, professora, e com esse anseio de fazer melhor o seu trabalho, em razão de que a Pastoral da Criança não disponibilizava de recursos o suficiente para oferecer o que as famílias carentes e as crianças em situação de risco precisavam, ela se colocou à disposição
de um cargo sem vínculo, que era assim que nós éramos, né? Prestadores de serviços sem vínculo, à mercê de toda a exploração de gestores maldosos. Essa é uma realidade nossa. E, diante de todos esses fatores, ela se doou literalmente a essa luta de agente comunitário de saúde. Como bem disse Jurandir e o doutor Ricardo Bruno, hoje é um dia para a gente comemorar, sim. Foi sob muito sacrifício que nós chegamos até aqui. Não é fácil para quem bate as portas todos os dias, sabendo que você está levando algo em benefício daquela pessoa e daquela família, você dá com uma cara na porta. Algumas pessoas, na sua simplicidade e humildade, reconhecem o teu trabalho enquanto agente comunitário de saúde, porque nós, enquanto agente comunitário, além das nossas atribuições, nós também damos o nosso algo a mais. Nós somos psicólogos, nós somos enfermeiros, nós somos damas de companhia, nós somos parceiros em muitas situações. E isso é o algo mais do agente comunitário de saúde. Dentro de todas as funções, não exceto a de agente comunitário de saúde, há pessoas que fazem valer a sua função e o seu nome, e há aqueles que pouco importa, estão apenas pelo mero salário, né? Esses dispensam comentário, né? É visível por toda a população, e eu me sinto assim lisonjeada por ouvir as palavras do vereador Sérgio Santos. Muito raramente a gente ouve alguém como cidadão, beneficiário e usuário do SUS dizer um muito obrigado ao agente comunitário de saúde. Então, assim, eu me emociono e me sinto lisonjeada diante de tamanha declaração, né? E digo a vocês, caros colegas, vocês sabem o quanto cada um de nós ralamos, noites sem dormir, viagens que pareciam infindáveis. Fui em nome de todos vocês, com o apoio de todos vocês. Infelizmente, as condições nossas enquanto agente comunitário, no que se refere a nível de salário, não nos favorecia ir mais de um ou todos. Então, aqueles que iam de fato para representar. Deixo aqui, quero esclarecer um pouco no que se refere à função do agente comunitário de saúde. Como bem disse Janilson, que eu acredito que ele viu no meu status do WhatsApp, né, nós somos reconhecidos pela PNAB, pela Política Nacional de Atenção Básica, e na Lei 11.350 de outubro de 2006, nós somos reconhecidos como educadores popular em saúde. A nossa função é promover, proteger a saúde, estimulando o autocuidado. E é nisso que eu quero salientar, quando a gente diz estimular o autocuidado, é educar e orientar para. Não significa que o agente comunitário de saúde tem a função de carregar a população no colo. O nosso vínculo, a nossa, vamos dizer assim, rede, não se estende apenas da família à Secretaria de Saúde, mas sim a toda a gestão municipal, da educação à ação social. Temos tido pouco retorno no que se refere a esse feedback. De nós tem ido muito mais do que o que tem vindo. Isso é preciso reforçar. No que se refere às demais secretarias, nós só recebemos solicitações. O reconhecimento, o apoio prático e direto para solução, que é para promoção dessa condição ou estado de saúde,
não é oferecido. Então, a gente conta apenas com o apoio direto da Secretaria Municipal de Saúde. Todas as nossas demandas são direcionadas à Secretaria de Saúde, mesmo sabendo que foge da competência da saúde. Então, assim, a gente pede aqui que sejam mais conscientes e vamos fazer com que essa parceria seja, de fato, uma via de mão dupla e não apenas uma mão que apenas recebe e a outra que apenas dá. A vocês, colegas, eu reforço o que eu venho há 20 anos dizendo: muito conquistamos e muito ainda temos que lutar e conquistar. Tudo que nós temos hoje reconhecido não foi diante de bondade de absolutamente ninguém. Foi luta, foi sacrifício. Foram dias de fome em estradas desconhecidas. E o que eu peço é apenas que vocês se conscientizem dessa luta e que tenham isso como estímulo para que nós nos mantenhamos de pé. Não nos abatemos até hoje diante de crítica de ninguém. Aos que fazem o seu trabalho digno e corretamente, continuem. Aos que não fazem, se autoavaliem, melhorem. Porque é um trabalho que não nos oferece recompensa financeira unicamente, mas nos traz o prazer que humanamente, sem prestar o bem, sem fazer jus à camisa que vestimos, nós não teríamos. Assim, eu me sinto lisonjeada, digna. O doutor Ricardo Bruno, a gente convidou aqui para que ele esclarecesse, porque embora não seja reconhecido pelo município, por nenhuma das gestões, o nosso direito à insalubridade, nós todos os dias nos deparamos com situações de risco. Se pudéssemos ter os dois benefícios, teríamos insalubridade e periculosidade, porque nós adentramos lares desconhecidos. O ser humano, às vezes, nem ele conhece a si próprio. Aí você imagine o que é a gente todos os dias entrar numa residência, confiar de estar dentro de uma casa com pessoas que você confia e a qualquer momento pode lhe submeter a situações que pode colocar a sua integridade física em risco. Sem falar de todos os outros fatores que nós lidamos diariamente, que não chega ao conhecimento da população em geral por questões éticas, mas às quais nós somos submetidos. Então, aproveito também esse momento para pedir uma avaliação da gestão e a vocês, vereadores, como representante do povo, como fiscais do povo, e que estão presentes no dia a dia também dessas pessoas e sabem as enfermidades que a nossa população são submetidas e que nós, muitas vezes, enquanto vocês dizem um oi de longe, nós estamos frente a frente, de mão dadas, do lado de cada uma dessas pessoas. Saudar a casa na pessoa do senhor Armando, presidente da Câmara. Gostaria também de saudar os nossos colegas agentes comunitários, hoje, especial, né? É o dia de homenageá-los. Gostaria de saudar também as nossas coordenadoras, enfermeiras, que estão juntos nessa guerra. Gostaria também de saudar a representante da assistência social, e como foi dito aqui pela Silsa, de forma brilhante, não podemos andar sozinhos, né? Precisamos mesmo dessa intersetorialidade. Eu pensei muito, escrevi, inclusive, fiz textos, porque eu fiquei sabendo ontem que eu estaria hoje aqui falando. E pesquisei, planejei, fiz poesia. Como eu não me dou muito bem com essas coisas, eu disse, não vou fazer nada disso. Eu vou fazer exatamente o que eu sempre fiz. Eu não sou de textos prontos. Eu falo aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso, né? Da forma como me vem ao coração.
e como a leitura que eu faço, né? Então, assim, o que é que eu vejo? Como é que eu sinto? O que é que eu sinto? O que é que eu defendo muitas vezes? Que eu estava conversando ali com a Rúbia, que muitas vezes a gente vai para as reuniões e os ataques aos agentes comunitários são grandes. Muitos que estão aqui são testemunhas disso. E eu fico nas cadeiras me retorcendo toda, porque a gente sabe, conhece de perto, as peculiaridades de cada profissional de saúde. O médico, ele está ali responsável pelo diagnóstico, é dele. É uma peculiaridade dele, é uma atribuição dele. O enfermeiro coordena os programas. O fisioterapeuta, ele é responsável por outras ações. E o psicólogo cuida de quê? Da saúde mental, transtornos mentais. E aí você vai vendo aquela gama de nutricionista cuidando da saúde do paciente, do usuário. E o agente comunitário? Faz o quê? O que é que o agente... Qual é a responsabilidade do agente? Eu gostaria de dizer a vocês que é tudo isso e muito mais. Ele é responsável. Eu estava assistindo, ouvindo alguns áudios de alguns agentes, e eles falando da importância do trabalho deles, que é muito mais do que uma simples função remunerada, mas é um sacerdócio. Eu diria que seria até um privilégio de um agente comunitário ele se doar, porque eu vou pelo princípio da palavra, que diz que é melhor dar do que receber. Existe paz no coração de uma pessoa que consegue fazer o bem sem interesses. Porque o agente comunitário, ele não vai ser beneficiado se ele fizer o bem, porque o salário dele é fixo. Concordam? Se ele fizer alguma coisa melhor, ele não vai ter gratificação por isso, porque o salário dele está estabelecido. Mas se ele fizer o bem, se ele trabalhar de forma diferenciada, com amor, com dedicação, com compromisso, ele vai ter paz. E essa paz não tem quem possa pagar, né? É uma paz de espírito, é uma satisfação. Então, assim, é uma bênção você poder usufruir desse privilégio de ser um agente. Na época que a gente estava fazendo o processo seletivo, eu pensando nos agentes que estavam sendo selecionados, e eu quero dizer a vocês que por um minuto eu parei, pensei, e senti assim aquele sentimento de privilégio e de prazer como cristã que eu sou, de estar lado a lado com a população, trabalhando. Sei das condições financeiras, mas eu quero dizer a vocês que ser gestor também não é fácil. Mas hoje não é dia de gestor, hoje é dia de agente comunitário. Então, assim, o que é que eu poderia dizer de vocês? Que o elo que vocês têm da comunidade para com a secretaria, para com o gestor, é muito importante para com os profissionais, é o que faz a diferença, é o que promove, é o que protege, né? A gente tem que assistir, tem que ouvir, entender mais de saúde, conhecer os indicadores para poder julgar uma população. Porque quando a gente vai para os dados, uma cidade tão pequena, com tão poucos recursos, como foi falado aqui, não sei qual foi o vereador que falou, acho que foi o Vuzinha, foi você, com FPM, né, reduzido, a gente conseguiu sair do coeficiente 0,6 para o 0,8, graças a quem? Quem foi, Silsa? Tenho certeza que os braços que estiveram ali junto com o prefeito Roberto naquela época foram os braços dos agentes comunitários. Então, assim, eles são engenheiros também, né? Eles são como é que se diz? Filósofos. A gente tem aqui uma filósofa, né? A gente tem blogueiro, né? Temos blogueiro, né? No agente comunitário também blogueiro. Temos de tudo. Nós temos o quê? Professores. Vocês já ouviram uma palestra do Elias falando sobre saúde coletiva? Precisam ouvir, né? Vocês já ouviram a Assis cantando? Tem cantor. Sabia? Nós temos gente com muita criatividade.